Seja muito bem-vindo para mais um dia de leitura da Bíblia com a C. Hoje nós vamos fechar o livro de Jeremias. E o livro de Jeremias, ele traz algumas características que são muito importantes, que nós não vamos ver nos demais livros que estão retratando o nosso exílio babilônico aqui do Antigo Testamento. Quais são eles? Jeremias, ele está naquele movimento pré-babilônico que nós já citamos, e é daqui para frente já está acontecendo as invasões nas cidades, e Deus vai dando para ele profecias para que ele diga aos reis, para que ele diga aos sacerdotes, para que o povo se arrependa. Mas o povo não se arrepende, pelo contrário, eles até lutam e tentam contra a vida de Jeremias. E Jeremias, ele vai escrevendo um compilado chamado rolo, que o próprio Deus ordena que ele faça. Ele faz algumas vezes, já que esse compilado é destruído, e ele refaz, até que nós vamos ver nos últimos capítulos, do livro de Jeremias, ele fazer outro e jogar no rio como um ato de Deus. Quando nós vamos ver essas profecias, nós vamos ver que Deus sempre dá a opção do povo se arrepender. Então, está acontecendo toda uma guerra, e ele vai para aquelas cidades, ele vai dizer o seguinte: se vocês se arrependerem, Deus não vai permitir que vocês sejam destruídos. E isso nos traz uma grande revelação. No meio do problema, no meio do olho do furacão, Deus levanta servos dele para paralisar toda aquela situação, mas o povo não entendia isso. O povo achava que deveria fazer alianças com as nações. E foi quando Deus começou a fazer guerras contra estas mesmas nações. Deus começa então a levantar, julgar e destruir essas nações. Por quê? Porque o povo começa a ver esperança em Moabe, esperança no Egito e em tantos outros lugares. E aonde o povo vai colocando a sua esperança, Deus vai trazendo ainda um mover maior de destruição. Deus dá uma visão muito interessante para Jeremias de figos. E ele diz assim, nessa visão, tem alguns figos saudáveis e alguns figos destruídos. E Deus diz o seguinte: eu ordenei que a Babilônia viesse sobre vocês. E enquanto vocês não se submeterem ao que eu estou estabelecendo, ao que eu estou ordenando, ao caminho que eu estou dando para vocês, vocês serão destruídos. Somente aqueles que se renderem ao meu plano de restauração serão restaurados. Aqueles que fugirem, aqueles que entrarem em guerra serão destruídos. E nós precisamos aprender isso. Mesmo que nós estejamos colhendo frutos de erros, de decisões erradas, nós precisaremos nos render ao caminho de restauração de Deus. Porque Deus não vai permitir que nós venhamos a traçar os nossos próprios caminhos. Deus tem um caminho para a nossa restauração. E esse caminho, ele deve ser seguido. Talvez Deus tenha preparado algumas Babilônias para você. E você esteja lutando para não, de maneira alguma, enfrentá-las. Não, isso eu não vou me submeter, dessa maneira não. Eu prefiro ir para lá, eu prefiro ir para cá. E o Senhor está dizendo, se você não se submeter ao que eu projetei para a tua restauração, você será destruído. Haviam muitos profetas profetizando para o povo guerras e vitórias e falavam para o povo não irem para a Babilônia. E Deus levantou e disse, são falsos profetas, são homens que estão sendo levantados para destruir o povo de Deus. Antes de terminar os comentários de Jeremias com você, eu gostaria de fazer uma reflexão. Eu não sei o que você está passando na sua vida. Eu não sei o que você permitiu em termos de desobediência, em termos de afastamento da presença de Deus. Eu não sei que tipos de guerras você tem vivido hoje. Mas se volta para o Senhor e aceita o tratamento de Deus para a tua vida. Aceita o conserto de Deus na tua vida. Não fuja nem para a direita e nem para a esquerda. Não tente amenizar os teus caminhos, mas se conserta com Deus. É o único jeito de você viver a redenção de Deus na tua vida. Nós vamos ver aqui no final mesmo do livro das cartas, que Jeremias vai escrever, no capítulo 52 de Jeremias,
Deus cuidando de Joaquim. Joaquim foi uma das pessoas que aceitaram o tratamento de Deus, e Deus leva ele então em paz, trata ele com honra, e mesmo que ele venha a falecer, porque ele faleceu nesse tempo, o Senhor deu a ele provisão. Nós precisamos compreender que a provisão de Deus não está no dia fácil. A provisão de Deus não está no amenizar das situações, mas está em nós encararmos e recebermos a disciplina de Deus e a restauração de Deus nas nossas vidas. Eu creio que essa é uma das mensagens mais fortes do livro de Jeremias, e eu desejo que Deus toque aos nossos corações através dessa mensagem. Eu aguardo você para a nossa leitura do livro de Ezequiel. Vem conhecer a palavra de Deus com a Ser. Que Deus te abençoe.